O emagrecimento é caracterizado por alterações que refletem em um aumento da fração corporal dos tecidos livres de gordura. O que é que está se falando aqui? Massa magra. Massa magra, massa óssea, massa muscular e resíduo. Ou uma diminuição dos conteúdos totais de gordura. O que seria então a transformação desse conceito? Emagrecer seria ganhar massa magra, ou manter pelo menos, e perder gordura. O que seria turbinar a queima de gordura, aumentar, fazer com que o corpo acelere o processo de queima. Acelerar o processo de queima é utilizar o máximo de energia durante as 24 horas, ou energia da taxa metabólica basal, em forma de energia da gordura. Então eu preciso turbinar essa queima. O mínimo de energia necessário para manter as funções vitais do organismo em repouso seria o quê? A taxa metabólica. Vai refletir na produção de calor pelo organismo, sendo determinada indiretamente, medindo-se o consumo de oxigênio sob condições bastante rigorosas, utilizando a taxa metabólica, estabelece energia para exercício e alimentação. Vamos aumentar essa queima. Entendo aqui. Associe essa massa muscular, resíduo e massa óssea à taxa metabólica basal. Eu tenho que aumentar cada vez mais isso aqui. Mas não é só aumentar. É aumentar e queimando gordura. E aí tem uma primeira confusão. Vocês ouvem falar na internet: eu vou fazer treinamento de força que vai emagrecer mais do que o aeróbio. Balela. Isso aí é não entender a fisiologia. Porque entenda, se eu aumento massa muscular, eu não estou dizendo que eu vou gastar energia em forma de gordura. Eu vou dizer que o meu corpo vai precisar de mais energia. Fique atento nisso. Para manter aquela massa muscular. Ok? Entenda, quando eu faço um trabalho de hipertrofia, eu vou precisar de energia para construir o que foi destruído. E além de construir o que foi destruído, construir a mais, que é o processo de hipertrofia. E isso demanda energia. E mais do que isso ainda. Quando esse músculo cresceu, eu vou precisar de mais energia ainda para manter esse músculo aí. Tudo bem? Agora entenda. Se fosse fácil assim, eu vou hipertrofiar e aí o corpo vai buscar energia da gordura. Eu não precisava fazer treinamento aeróbio. E a gente começa a pensar o seguinte: o treinamento aeróbio, ele serve para quê? Para combustível, oxigênio, e a gordura queima na presença do oxigênio. Significa dizer que se eu tiver com oxigênio em menor quantidade, eu vou queimar menos gordura durante a reação ou 24 horas. Tenho que, para ajudar o processo mais rápido, eu tenho que estar com acima de 42 mililitros de capacidade aeróbica. Mas basta isso? Não. Eu tenho que condicionar o corpo a queimar gordura, via aeróbia lipolítica. E associado a isso, alimentos que baixo índice glicêmico que acelerem 19 vezes a queima de gordura. Perfeito. Porém, agora o objetivo é aumentar essa queima, é aumentar o fogo para queimar mais gordura. E para aumentar, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a massa muscular ou fazer um trabalho que o corpo precise de energia. Não necessariamente, eu quero deixar claro, que eu preciso aumentar, fazer um trabalho de hipertrofia. Não. Eu posso alterar o metabolismo sem mesmo gerar uma hipertrofia. Mas eu acelero o processo. Aumentar a taxa metabólica basal. Eu posso aumentar a massa muscular ou eu posso aumentar o gasto energético aumentando a taxa metabólica, fazendo o corpo gastar mais energia. E aí, eu quero chamar a atenção de uma outra coisa aqui para vocês. Eu já ensinei o corpo a buscar energia da gordura, via aeróbia lipolítica, e ensinei o corpo a ficar 24 horas ali. Agora eu vou aumentar a queima durante o dia e para a noite o corpo ter mais trabalho. E aí eu vou falar um negócio para você. Se eu fizer um treinamento aeróbio hoje, com o meu aluno que está acostumado, numa intensidade de 50%, por exemplo, o que é que vai acontecer? À noite, o corpo vai dizer: eu preciso recuperar o que foi perdido ali naquele treino, o que esse cara fez nesse dia a dia, além do exercício. E ele vai gastar X quantidade de energia durante a taxa metabólica basal na recomposição. Porém,
Se no dia seguinte eu faço um treinamento, vejam bem, numa via de queima de gordura, mas que dê trabalho mais ao corpo, preste atenção no que eu vou falar. Fazer que naquela sessão o corpo precise de mais energia. Por exemplo, se eu fizer um trabalho aeróbio, preste muita atenção, monitorado na via lipolítica e em forma de circuito aeróbio, preste atenção, a recomposição desse corpo vai ser mais rápido ou mais lento do que simplesmente eu pedalar, ou eu caminhar, ou eu fazer um elíptico. Entenderam aí agora? Eu posso fazer o mesmo treinamento aeróbio na via lipolítica, porém em forma de circuito aeróbio. Circuito aeróbio, para quem não sabe, é diferente de circuito de RML. Ou seja, quando eu faço um circuito aeróbio, eu só monitoro, vamos supor, 45 minutos de treinamento aeróbio na via lipolítica. Eu faço em forma de circuito. O meu principal objetivo é manter a zona alvo que eu calculei. Não me importa o número de repetições, não me importa número de série, número de passada. Eu vou ficar aqueles 45 minutos monitorando a via aeróbia lipolítica. Eu só troco de estação a partir do momento que a frequência cardíaca vai subir demais. E por isso, eu tenho que ajustar esse circuito de uma forma que grandes grupos com pequenos grupos, de pé ou deitado ou sentado, para não flutuar muito rápido essa frequência cardíaca da zona alvo e ficar aquele tempo todo treinando naquela via lipolítica, porém em forma de circuito. Qual dos dois trabalhos o corpo durante a sessão gasta mais energia? O trabalho aeróbio na via lipolítica com a caminhada, com uma esteira ou uma bicicleta, ou o mesmo treinamento, porém em forma de circuito? Uma coisa é você ficar ciclicamente. O que seria ciclicamente? Você andando, movimento simples, mantendo aqui. Uma coisa é você fazer um movimento de braço, fazer um movimento de perna, fazer um abdômen, ou seja, o seu corpo está mudando, trabalhando o maior número de grupamentos e acionando grupamentos com fibra rápida, fibra lenta, mas sendo monitorada. Tá? Então, no circuito, o gasto energético é maior. Se eu estou na via lipolítica, eu gasto mais calorias ali. Tá? Agora, uma outra coisa, isso daí não tem tanto sentido agora, mas entenda o seguinte, porque eu disse para vocês que não é durante a sessão de treinamento que o corpo emagrece ou queima gordura, mas sim no repouso. Agora entenda, quando eu faço esse tipo de circuito, na recuperação do metabolismo basal, qual dos dois gastam mais energia para se recompor? É o aeróbio cíclico ou em forma de circuito? O corpo vai gastar, o metabolismo vai ser mais aumentado em forma de circuito, e aí é que entra a diferença. O que vocês podem fazer confusão é o seguinte: eu calculei a duração da sessão em cima do gasto calórico. Isso significa, se eu fizer em forma de circuito ou em forma de caminhada, o gasto calórico é o mesmo. Teoricamente sim, mas fisiologicamente não. Talvez essa seja a confusão que vocês fazem. Por quê? É simples, gente. Se eu ficar fazendo isso aqui, o tempo todo e mantendo uma frequência cardíaca na zona alvo, eu vou gastar uma caloria. Porém, se eu faço isso, se eu rodo para cá, se eu viro para cá, o corpo, para se recompor, ele gasta energia. E se eu mantiver na via lipolítica, eu vou gastar mais energia. Mas onde eu vou gastar mais vai ser exatamente, e preste muita atenção aqui, no metabolismo de repouso. Eu preciso manter os hormônios lipolíticos, ou seja, a lipólise, GH, adiponectina e irisina ativo. Estou fazendo isso? Estou, quando eu estou trabalhando na via lipolítica. Deu para entender? Agora, se eu estou ativando esses hormônios que são lipolíticos e o GH está aí, significa dizer, preste atenção agora, o pulo do galo, que o GH estimula quê?
somatomedina IGF-1 e os processos de manutenção da massa magra e de crescimento e restauração vão acontecer. O que é que eu fiz? Eu turbinei a queima de gordura.